Olá, hoje queremos examinar as palavras de Jesus conforme registro no Evangelho de João, capítulo 8, versos 51 a 59. Neste texto queremos destacar o que dá título a essa pequena mensagem, a declaração que Jesus fez antes que Abraão existisse: eu sou. O texto que queremos examinar começa dizendo, João 8, 51, em verdade, lhes digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Muito bem. Jesus fez algumas declarações semelhantes a esta, em muitas ocasiões, como é registrado neste Evangelho. Queremos citar apenas duas. Em João capítulo 5, versículo 24, ele diz, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nesse trecho, Jesus está falando de que quem crê na palavra dele, crê que ele é o enviado do Pai, ele tem a vida eterna, e ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está falando que quem crê nele, crê na sua palavra e crê nele como enviado do Pai, tem a vida eterna aqui, agora, hoje. E que ele não será julgado, mas já terá passado da morte para a vida. E quando em outra ocasião, nós lemos também em João 11, 25 e 26, quando Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele perguntou para quem ele dizia isso, você crê nisto? Bem, Jesus aqui alega que ele é a ressurreição e a vida. Nele está o poder de trazer a ressurreição e a vida a quem quer que tenha morrido, crendo nele naturalmente. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando nesse verso, que quem crê nele, ainda que morra, porque todos morreremos, ele disse, ainda que morra, viverá. É uma promessa da ressurreição que se consumou na vida dele mesmo e que é uma prova, uma evidência de que todo que crê nele também vai ressurgir como ele mesmo prometeu. Por isso ele diz também, todo que vive, está se referindo aos que estavam vivos quando ele disse essas palavras, e crê em mim, não morrerá eternamente, dizendo que a morte não seria definitiva e que ela não seria eterna. Muito bem, aqui em João 8,51 ele disse, em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em outras palavras, ele disse a mesma coisa. Ele não disse que a pessoa ia viver a partir de agora, para todo sempre, fisicamente, mas ele está prometendo uma vida que vai além desse corpo humano. Mesmo que a pessoa morra, ela não morre eternamente, porque o seu espírito é eterno, e quando a pessoa crê em Jesus, ele vai ter vida com Deus eternamente. Só pode guardar a sua palavra quem crê que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Pai. Ele disse, em verdade, lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Só pode guardar a sua palavra quem crê que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Pai. Mas, ao dizer estas palavras, em verdade, lhes digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte, os judeus reagiram imediatamente e disseram,
Agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você disse: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Durante o ministério de Jesus, Deus, o Pai, se manifestou 2 vezes afirmando que Jesus era o Filho amado dele. Mas Jesus continuou: entretanto, vocês não o conhecem, referindo ao Pai. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Mas Jesus disse algo ainda mais impactante. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Jesus está falando de uma experiência que Abraão, patriarca dos judeus, teve no passado distante, cerca de 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo como homem. Em João 8,57, os judeus então reagiram e lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? A razão pela qual eles fizeram esta pergunta é porque eles não podiam crer no que Jesus afirmava o tempo todo ser, como relata o início deste evangelho. O início desse evangelho começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Resumindo, o Evangelho de João começa dizendo que no princípio de tudo Jesus já existia, que no princípio de tudo Jesus estava com Deus, o Pai, e que no princípio de tudo Jesus era e é Deus. Por isso, então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Para o espanto e perplexidade dos seus ouvintes, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou sempre foi usada na Bíblia para se referir a Deus quando ele se manifestou, especialmente através de uma sarça, quando Deus se dirigiu a Moisés e a sarça ardia em fogo, mas não se queimava, e Deus falou do meio desta sarça ardente, e ele se manifestou como eu sou. Assim, por não crerem que Jesus era quem dizia ser, por julgarem que Jesus havia dito uma blasfêmia ao colocar-se na condição de Deus, então pegaram em pedras para atirar nele. Literalmente queriam matar Jesus por afirmar ser o Filho de Deus e Deus com Deus, porque isso é dito em todo o Evangelho de João. Pois bem, mas o texto diz que Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus sempre foi muito claro ao afirmar que era nada mais, nada menos que o Filho de Deus em carne e osso. Ou seja, o Filho de Deus que sempre existiu como Deus e com Deus, e que vieram na forma humana, nasceu como homem e se manifestou como homem. Nada mais, nada menos do que Deus com Deus. Por isso ele afirmou: em verdade lhes digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por quê? Porque ele tem poder para isso. E quem crê, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Como dissemos no início, só pode guardar a palavra dele, e guardar a palavra dele significa crer nessa palavra, receber essa palavra, acolher essa palavra. Ele diz que não veria a morte. Também, o texto que já vimos, em João 5,24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bom, o que Jesus está dizendo, e voltamos a repetir, é que quem crê que Ele é o Filho de Deus enviado pelo Pai, Ele diz que quem crê nisso tem a vida eterna. Não vai ser julgado, mas já passou da morte para a vida. Não é porque alguém mereça, é porque Jesus veio para dar a vida dele por nós, por isso que ele foi à cruz e ali derramou o seu sangue para que através da sua morte, todo aquele que nele cresce, não perecesse, não morresse eternamente, mas tivesse a vida eterna. O texto que citamos há pouco também, João 11, 25, 26, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Está em mim o poder da vida e é como se ele dissesse: eu a dou a quem eu quero. Mas ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está se referindo àqueles que já morreram crendo e essa pessoa vai ressurgir. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não que a pessoa não passe pela morte, mas que tenha vida eterna. É uma outra forma de dizer que a pessoa tem a vida eterna. O que eu pergunto agora é o seguinte: você crê nisto? Porque ele perguntou, você crê nisto? Se você crê, se você crer nessa palavra, você tem a vida. Não há outro meio de alguém chegar-se a Deus a não ser através de Jesus. Ele foi enviado por Deus, o Pai, e todo aquele que crê que Ele é o enviado de Deus, que Ele é Deus com Deus, que se fez homem, que veio a este mundo para dar a vida dele por todo aquele que, em favor de todo aquele que nele crê, esse tem a vida. Então, sem isso, ninguém pode ter a vida eterna. E essa é a vida que Jesus veio oferecer. Se você crer, você tem a vida eterna. E se você quer, você pode confessar isso agora mesmo, através de uma oração muito simples. Você pode dizer: Senhor, meu Deus e Pai, eu creio que Tu enviaste o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar-me, para redimir-me dos meus pecados. Eu creio na palavra dele, creio que ele é Deus contigo, creio que ele veio na forma humana para que pudesse dar a sua vida por mim e por cada um daqueles que vierem a crer nele. E eu recebo Cristo pela fé em meu coração como meu Salvador e Senhor. Se você fizer uma oração como esta, ou se você fez uma oração como essa, pode ter a certeza de que você tem a vida eterna. Como eu tenho dito sempre, recomendo que você leia as Escrituras, leia de modo especial o Evangelho de João, comece a leitura da Bíblia por ali e deixe que Deus fale ao seu coração, peça que Deus fale e que você conheça mais acerca de Deus e da sua vontade revelada através de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva toda a plenitude que Deus planejou para você. Não deixe de ler a palavra de Deus e eu insisto, comece do Evangelho de João. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.